Trespasser precisou de 3 bombas nucleares para poder cair, você já sabe. Mas você sabia que teve um kaiju que precisou de mais de 20 Jaegers para poder ser derrotado? E detalhe, tá, cara, nem toda essa frota voltou para casa. Fala, meu querido, eu sou o Gabriel, tudo tranquilo com você? Pois é, cara, foram 24 Jaegers mandados para uma única missão e ao final de 36 horas de combate sem parar, 21 deles voltaram destruídos e 35 pilotos não voltaram vivos. Hoje eu vou te contar tudo sobre o Gajasaur, mano, o primeiro kaiju de categoria 6 já registrado na história desse círculo de fogo. Agora bora pro vídeo. Mano, antes da gente entrar na história, eu vou te contextualizar direitinho aqui, tá? Porque esse aqui não é papo de filme nem de HQ antiga. Tudo que eu vou te contar hoje vem da Pacific Rim Final Breach, a HQ mais recente e mais atual de todo o universo de Círculo de Fogo, escrita por Joshua Haley e publicada pela Legendary em 3 volumes. Esse é o material oficial que continua a história direto de onde os filmes e a série animada The Black pararam, trazendo de volta 2 gerações inteiras de piloto numa história só. E olha, cara, o Fialkov não é qualquer roteirista, tá, mano? Ele já foi indicado ao prêmio Emmy, Einers e Harvey, mano, ou seja, teve gente boa escrevendo esse capítulo. E pra você entender o tamanho do problema que o Gajasaur representa, eu preciso te levar pro estado do mundo bem antes dele aparecer. E pra isso eu vou precisar voltar num personagem que você já conhece dos filmes, o cientista Newton Geisler. Você lembra dele, né? Obviamente. Lá no primeiro filme, o Newton, o cara que teve a ideia maluca de fazer o drift, né, a conexão neural direto com o cérebro de um kaiju morto, foi essa decisão que revelou para a humanidade a existência da fenda e dos precursores escondidos do outro lado. Só que esse mesmo drift teve um preço que ninguém enxergou na hora. O contato deixou uma porta aberta na cabeça do Newt, e segundo os registros, foi justamente essa descoberta que provocou o ataque de Hong Kong, porque os precursores passaram a caçar o cientista que tinha acabado de expor os segredos deles. Nos anos seguintes, já trabalhando para a Shaw Industries, o Newt continuou fazendo drift repetidas vezes, com um segundo cérebro de kaiju, e cada uma dessas conexões foi corroendo ele por dentro, até os precursores conseguirem tomar o controle da mente dele de vez. Foi assim que o herói do primeiro filme virou o agente secreto dos próprios monstros dentro de Pacific Rim Uprising, construindo em segredo Jaegers drones híbridos, misturando tecnologia humana com DNA de kaiju, e quase entregando o planeta de bandeja praticamente. Pois é, mano, a gente precisou recapitular tudo isso daqui porque é exatamente essa mistura de Jaeger com DNA de kaiju que agora em Final Breach a PPDC decide virar contra o próprio criador dela. E pensa comigo no tanto de significado que isso carrega, cara. A mesma ciência que um dia foi usada para trair a humanidade, agora é a única esperança de salvar ela. Isso não tá escrito em literalmente lugar nenhum como moral da história, mas é a conclusão óbvia de juntar o que aconteceu em Uprising com o que a sinopse oficial de Final Breach descreve. Anos depois de Uprising tentando cruzar pro antiverso de vez, né, e cancelar o apocalipse na fonte, o comando fica nas mãos do Jake Pentecost, o filho do lendário Marechal Staker Pentecost. E aqui vale um parêntese sobre o próprio Jake. O próprio pai um dia expulsou ele do programa Jaeger, tirando sua patente na marra depois que o Jake tentou pilotar uma máquina sozinho. Ele passou anos como fora da lei, sobrevivendo de peças roubadas de Jaeger no mercado negro, até ser arrastado de volta para a ativa pela própria irmã adotiva, Mako Mori. Foi esse mesmo Jake, já reabilitado como líder de uma nova geração de pilotos, que ao lado do cientista Herman, bolou o plano mais desesperado da história da corporação. Usar a tecnologia de DNA híbrida, né, que quase destruiu o mundo nas mãos do Newt, para construir uma nova arma, batizada de Gypsy Destroyer, sucessor direto do Gypsy Danger e do Gypsy Avenger. E obviamente só um piloto é capaz de controlar isso daí tudo, né, cara? O Rayleigh Beckett, o herói do primeiro filme, vivendo exilado e longe de tudo havia anos. Só que enquanto esse plano ainda estava sendo montado, os precursores não ficaram esperando, né, cara? Eles soltaram uma nova onda de ataques de kaijus pra cima da Terra, tentando destruir a humanidade antes que o plano do Gypsy Destroyer saísse do papel. E o primeiro nome forte dessa onda foi o Gajasaur. E eu já vou te avisando, tá, cara? Ele nem foi a pior notícia que essa HQ tinha guardado. Mas isso a gente deixa só pro final do vídeo, mais fácil. O ataque aconteceu por volta de 2040, e o local escolhido não foi nenhuma cidade costeira do Pacífico como sempre, foi Paris. E isso já é sintoma de como as regras da guerra mudaram. Um kaiju atacando bem no coração da Europa, longe de qualquer oceano do Círculo de Fogo tradicional, mostrando que os precursores não estavam mais escolhendo o alvo pelo mapa antigo. Os registros da HQ falam em uma criatura de quase 700 pés de comprimento, de ponta a ponta, tá? O que dá uns 213 metros de bicho, mano. Pra você ter um comparativo direto, o Trespasser, aquele kaiju que eu te mostrei destruindo São Francisco com seus 92 metros, seria menor que a metade do tamanho do Gajasaur. E olha que na época o Trespasser já parecia impossível de parar, mano, forçando os Estados Unidos a detonar arma nuclear no próprio território. Só que aqui, mano, a própria HQ se contradiz. O texto descreve o Gajasaur como maior que o Slater, mano, e maior que o próprio Mega Kaiju. Só que quando
você compara essa medida escrita com o tamanho que o Gajassauro aparece desenhado do lado dos Jaegers nas páginas, a conta não fecha, né, cara? Ele parece ser bem maior do que os 70 pés sugerem. Ou seja, cara, até os próprios criadores perderam a régua na hora de desenhar esse monstro. E cara, presta atenção nessa parte porque ela é essencial para você entender o tamanho do choque que Paris sofreu. Lá no vídeo sobre o Trespasser eu te expliquei a escala Serizawa, que é aquele sistema que a Pan Pacific Defense Corps criou para poder classificar o perigo de cada kaiju. E lembra que a escala não mede só o tamanho, tá, mano? Ela cruza deslocamento de água, toxicidade do sangue e radiação no ambiente. Os 3 fatores que definem na prática quanto estrago aquela criatura consegue causar antes mesmo de chegar na cidade. E vale lembrar de uma fala icônica lá do primeiro filme. O Marechal Staker Pentecost avisa que o categoria 4 já estava aparecendo com frequência e que isso só podia significar uma coisa, né? Que a categoria 5 era questão de tempo. E ele estava certo. Pouco depois surgiu o Slater, confirmado como o primeiro categoria 5 da franquia. Uma criatura 3 vezes maior que o próprio Jaeger Striker Eureka, armado com 3 caudas capazes de girar com força suficiente para rasgar metal mesmo debaixo da pressão do oceano, além de um espigão retrátil no peito. Naquele momento, o categoria 5 já soava como o fim do mundo para qualquer personagem da franquia. 5 sempre foi o teto imaginável, né, cara? O limite máximo que a ciência humana conseguia projetar. Mesmo depois de mais de uma década inteira de guerra contra os kaijus, o Gajassauro não chegou perto desse teto. Ele passou direto por cima dele, cara. Ele entrou na história como o primeiro kaiju já registrado como categoria 6, quebrando os 3 parâmetros da escala ao mesmo tempo. Um número que simplesmente não existia até aquele momento, porque ninguém nunca tinha precisado dele, né? Cara, agora eu quero te mostrar porque 24 Jaegers numa missão só é um número praticamente sem precedentes, comparado com as maiores mobilizações que a franquia já tinha mostrado antes. Na Batalha de Hong Kong, 2 kaijus categoria 4, né, o Letterback e Altashi, atacaram juntos a cidade e não foi coincidência. Os precursores mandaram exatamente esses dois para caçar o Newton Geisler, tentando calar o cientista que tinha acabado de descobrir os segredos deles através do Drift. A Altashi é considerada por muita gente, cara, a kaiju mais perigosa da franquia inteira. Ela cospe ácido corrosivo, né, que é capaz de derreter metal, consegue voar até a borda da atmosfera mesmo carregando o peso de um Jaeger e ainda por cima estava grávida durante o combate. Já o Letterback carregava aquela outra arma, que era um órgão nas costas capaz de gerar um pulso eletromagnético, que seria um EMP, que desligava qualquer eletrônico ao redor. A PPDC colocou para lutar 4 Jaegers contra essa dupla, o Crimson Typhon, o Cherno Alpha, o Striker Eureka e o próprio Gypsy Danger. Só 4 máquinas, cara, para poder deter 2 kaijus numa das batalhas mais lembradas de toda a franquia. E mesmo assim, o Crimson Typhon e o Cherno Alpha acabaram destruídos, levando junto os pilotos Sasha e Alexis Kaidonovski da Cherno Alpha e os trigêmeos Wei Tang da Crimson Typhon. 5 pilotos perdidos numa cidade só, contra 2 kaijus. E quando a humanidade decidiu fechar a fenda de vez, cara, na missão batizada de Operação Pitfall, que encerrou a Primeira Guerra, foram só 2 Jaegers, o Gypsy Danger e o Striker Eureka, enfrentando 3 kaijus ao mesmo tempo, Raiju, Scanner e o Slater. Aquele categoria 5 que eu te falei, né, o Huck Hansen, tava machucado demais para poder pilotar, então foi o próprio Marechal Pentecost, cara, quem assumiu o posto de copiloto do filho dele, né, o Chuck Hansen, no Striker Eureka. Em desvantagem numérica de 3 contra 2, os 2 Jaegers ainda assim conseguiram destruir a fenda ao custo do Striker Eureka e da vida dos 2 pilotos, detonando a bomba termonuclear que abriu caminho para o Gypsy Danger fechar a passagem de vez. Agora compara isso com Paris, cara. 24 Jaegers, meu parceiro, não foram 4, mano, não foram 2, foram 24 numa missão só, praticamente juntando a força de vários Shatterdorms diferentes numa cidade que nunca tinha sido preparada para poder receber um ataque desses. E a luta, cara, ela durou 36 horas seguidas. Pra você ter noção, mano, do que isso significa, nenhuma batalha de Jaegers contra kaiju na história da franquia costuma passar de poucas horas, porque o corpo humano dentro do Compod, conectado no Drift, né, simplesmente não aguenta esse desgaste por muito tempo. 36 horas de metal contra carne alienígena, sem pausa, sabe, sem recuo estratégico, sem tempo real de reagrupar a equipe nem trocar piloto, no meio de uma capital europeia inteira, é basicamente um dia e meio inteiro de batalha interrupta, cara. O tipo de desgaste físico e mental que nenhum manual de treinamento de piloto Jaeger foi desenhado para poder suportar. E o resultado disso, cara, é de doer. 21 dos 24 Jaegers voltaram destruídos, e isso é quase 90% da frota enviada, perdida numa batalha só. E dentro desses 21 Jaegers destruídos, 35 pilotos não sobreviveram, cara. E eu reparei numa coisa fazendo as contas aqui. Se cada Jaeger geralmente é pilotado em dupla, né? 21 Jaegers destruídos representam até 42 pilotos em risco de morte. Mas os registros falam em 35 mortos, não
não 42. Ou seja, cara, um punhado de pilotos conseguiu sair vivo até de dentro dos Jaegers que acabaram caindo. E pra você ter noção do tamanho disso daí tudo, nenhum outro confronto registrado na franquia até hoje juntou tantos Jaegers numa cidade só pra poder abater um único monstro. Isso é 6 vezes o tamanho da força usada em Hong Kong, cara, e 12 vezes do tamanho da força que fechou a fenda pra sempre. E ainda assim quase não foi suficiente, tá? E provavelmente você deve estar pensando, Gabriel, eu já assisti os 2 filmes e a série The Black inteira, por que eu nunca vi nem ouvi falar do Gaja-Saur? Cara, a resposta é simples, porque na linha do tempo oficial, a Final Breach acontece depois de tudo que já foi lançado até hoje, cara, filme, série e HQ anterior. É literalmente o capítulo mais novo da história. Quem só assistiu aos filmes ainda não chegou nessa parte da linha do tempo. A segunda dúvida, cara, e essa é a que mais aparece quando eu falo desse tipo de recorde, isso é realmente o kaiju que mais precisou de Jaegers pra poder cair ou é exagero seu? E aqui, cara, eu vou precisar ser transparente com você. Em nenhum lugar do material oficial tá escrito literalmente, o Gaja-Saur é o recordista. Essa conclusão eu cheguei cruzando os números que a própria franquia documentou em anos de filme, HQ e livro. Hong Kong usou 4 Jaegers, a Fenda usou 2. Nenhuma outra batalha registrada, nem contra o Trespasser, nem contra o Slater, nem contra qualquer kaiju de Uprising chega perto de 24 máquinas numa missão só. Então é uma conta que qualquer um pode fazer olhando pro material oficial disponível até hoje. Se um dia surgir um registro de mobilização maior, eu volto aqui, cara, e atualizo você. Mas até onde a franquia documentou, esse é o teto. E já que eu tô nessa pegada de comparar, deixa eu te mostrar uma coisa que fica ainda mais impressionante quando você bota lado a lado, cara. A comparação de resistência entre o Gaja-Saur e os outros pesos pesados da franquia. O Trespasser, cara, isolado, aguentou 6 dias inteiros de bombardeiro antes de cair para 3 bombas nucleares. Só que ele estava enfrentando um armamento convencional, numa época em que Jaeger nenhum existia ainda para enfrentar ele de igual para igual. Já o Slater, cara, o categoria 5 que eu te mostrei, caiu dentro de uma única missão, relativamente rápida, mas só depois de levar uma bomba na cara e ser apunhalado pelo Gypsy Danger, né? Só que o Gaja-Saur é o único registro que junta as duas coisas ao mesmo tempo. Resistência de dias, só que contra Jaeger de verdade. A arma feita especificamente para matar kaiju e não armamento convencional. 36 horas seguidas apanhando de soco, corte, tiro de plasma, sem cair de vez, cara. É uma combinação de resistência que nenhum outro nome da franquia tem documentada dessa forma. E aqui eu vou te perguntar, cara, será, mano, que um único Jaeger, tipo o Gypsy Destroyer, que ainda estava sendo montado nessa mesma época, teria dado conta sozinho do Gaja-Saur? Mano, não dá pra gente cravar essa resposta, porque ele nem tinha entrado em combate ainda nesse ponto da história. Mas seguindo a lógica que a própria franquia sempre mostrou, de Hong Kong até a Fenda, de que a categoria mais alta sempre pediu resposta coordenada em grupo e nunca duelo individual, o mais provável, olhando o padrão histórico, é que nem ele sozinho resolvesse o problema de Paris, porque foi preciso um esforço coletivo de 24 máquinas para poder segurar aquela criatura. E mesmo assim, quase não foi suficiente. Você pode até perguntar, cara, se ele morreu no final, por que isso importaria tanto? E a resposta tá exatamente no que essa vitória custou. O Gaja-Saur não foi derrotado com facilidade, cara, ele foi derrotado no limite absoluto da capacidade militar humana daquele momento. E o mais importante, a morte dele não fechou capítulo nenhum, ela abriu um novo. Foi o ataque do Gaja-Saur que reacendeu de vez o conflito entre a humanidade e os precursores, provando que os anos de silêncio depois de Uprising nunca foram paz de verdade. E agora, cara, lembra que eu te avisei lá atrás que o Gaja-Saur não seria a pior notícia dessa HQ? Então, cara, chegou a hora. Poucas páginas depois, antes até da poeira de Paris assentar, o mesmo volume 1 apresenta um segundo novo, cara, o Quadralite, e ele não entra pra história como mais um categoria 6, dividindo o título com o Gaja-Saur. Ele entra como o primeiro categoria 7 oficial da franquia, mano, descrito como ainda maior que o próprio Gaja-Saur. O kaiju que tinha acabado de engolir 24 Jaegers e 36 horas da humanidade inteira. O recorde mais assustador da história, cara, de Círculo de Fogo não durou nem o resto do próprio volume em que nasceu, cara. E olha que Final Breach é uma trilogia, mano, com mais 2 volumes ainda por vir. Isso que eu contei aqui é só o volume 1. Se a régua da escala Serizawa já quebrou 2 vezes antes da metade da primeira HQ, não seria surpresa nenhuma se os volumes 2 e 3 apresentarem um categoria 8 ou coisa pior. Isso ainda não foi confirmado em lugar nenhum, mano, deixando bem claro que é só o padrão que a própria HQ já vem mostrando, falando por si. Fica a pergunta no ar, o que ainda tá guardado pro Jake Pentecost, o Rayleigh Beckett e o Gypsy Destroyer enfrentarem, usando a mesma tecnologia proibida que quase destruiu a humanidade nas mãos do Newton Geisler? Mano, já deixa o like e segue o canal. Fica com Deus, um abraço a nós, tchau!